essa possibilidade que a caridade nos traz dentro dos princípios que são esclarecidos pelo Evangelho e pela doutrina espírita, vamos fazer com que os recursos que nós estamos oferindo de conhecimento nesta geração possa ser dividido com os nossos, melhorando e ampliando a capacidade de visão deles. Como podemos fazer isso? Buscando servir. Servir como? Indo a uma casa espírita, aprendendo, dividindo com os seus semelhantes aquilo que conhece, ou mesmo no seu lar, mudando o seu comportamento, ajudando as crianças a repensar, observando mais, visitando as diversidades de lares que lidam com dificuldades em relação aos cuidados com adultos e crianças, enfim, colocarmos em prática os ensinamentos de nosso Senhor Jesus, que é muito luxuoso. E às vezes nós, no sentido normal de nossas vidas, sentimos os gritos quase apelativos de nosso Senhor Jesus, querendo falar-nos ao coração para que nós pudéssemos ampliar as nossas estruturas de trabalho, observar os seus ensinamentos para que nós possamos, através do desenvolver, do trabalho, do esforço, do autoconhecimento, adentrarmos a essas faixas de pensamento maior e trabalharmos verdadeiramente uns pelos outros. A seara é grande, como diz o mestre, mas os servidores são poucos. Jesus aguarda de cada um de nós as estruturas de vida. Quando nós falamos de Jesus, nós não estamos naturalmente só falando do Mestre Jesus, estamos falando do Cristo, estamos falando daquele que foi e é governador planetário deste planeta. É aquele que tem um contato direto com Deus. Para que nós possamos fazer uma ideia, e uma ideia ainda muito acanhada de Jesus, a Revista Espírita de 1862, fevereiro de 1862, diz o seguinte: Deus, os Cristos, depois embaixo os anjos, arcanjos, como nós queiramos, porque na doutrina espírita ela faz a nomenclatura um tanto quanto diferente: espíritos superiores, espíritos bons e espíritos inferiores. São esses três pontos, depois esses vão se dividir em outras partes, conforme a explicação do Livro dos Espíritos, a partir da questão 90, ou 90, ou 80, alguma coisinha. Vai até 100 e pouco, onde Kardec vai descrever para nós as estruturas do plano espiritual. É importante para nós espíritas conhecermos esta estrutura, porque é essa estrutura que vai dar base para que a gente conheça a mediunidade. Sei que nós conhecemos o Livro dos Espíritos dentro dessas estruturas que eu acabei de falar, não dá para entender a mediunidade, porque nós não conseguiremos, através do processo apenas da leitura do Livro dos Médiuns, entender todo uma conceituação que Kardec nos traz, aonde está baseada a didática e a visão que Kardec nos traz para compreendermos a mediunidade. Então, sem que nós tenhamos essas duas estruturas, nós não conseguimos compreender muito bem. Por isso que é preciso estudarmos a doutrina espírita, relermos, para que nós possamos compreender. Até porque, como médiuns, nós precisamos distinguir aqueles espíritos que se comunicam conosco, perceber quais são as energias que nós captamos, percebemos as informações. E vou dizer para vocês uma coisa importante: nós não captamos só as informações dos espíritos desencarnados, nós também captamos dos encarnados, né? Nós olhamos muitas vezes, vemos pessoas que nos encantam pela aparência, pelos cuidados, pela forma de vestir, pelas argumentações, mas quando você adentra o campo do pensamento, ele é chinfrim. E chinfrim daqueles bem chinfrim mesmo. Porque aqueles que têm maior sensibilidade, muitas vezes por questões naturais, nós adentramos a esses campos e percebemos que a pessoa por fora ela é bela viola, mas por dentro ela é pão bolorento, como dizia a minha avó, né? Sepulcro caiado por fora, mas podre por dentro, como já asseverou Jesus. Muitos são assim.
Como perceber essas estruturas? Através das possibilidades que nos são concedidas pela espiritualidade, pelos desenvolvimentos dos conhecimentos que nos foram trazidos através aí pelas estruturas da doutrina espírita, pelos nossos mestres Jesus e um outro compêndio muito maior de companheiros estudiosos da doutrina que foram ao longo do tempo nos trazendo estas informações. Os tempos que nós estamos vivendo, nesses momentos, estão exigindo de nós esse redesenhar, esse reagrupar dos nossos conceitos, essa revisão no nosso íntimo. Nós temos percebido a espiritualidade e tem nos falado muito a miúde, ou inspirado muito a miúde, que nós vamos, por alguns, daqui mais algum tempo, se muitos já não tiverem assim, começarmos a ficarmos incomodados. Nós vamos sentir um certo incômodo. Esse incômodo não vai ser um incômodo assim com as coisas do lado de fora de nós, dificuldades financeiras, dificuldades relacionadas às necessidades materiais, mas nós vamos sentir incomodados com o que nós estamos pensando. Como nós estamos pensando. Como nós estamos lidando com a vida. Isso vai começar a incomodar. Porque as estruturas que vão ser mudadas, vão ser modificadas, não são as estruturas do lado de fora, são as estruturas do lado de dentro. Então, o modo como nós estamos olhando o outro, o modo como nós estamos olhando a vida, o modo como nós estamos nos olhando vai começar a incomodar. Nós vamos começar a nos sentir mal com os nossos pensamentos. Aquele pensamento que muitas vezes a gente achava que era normal ter, quando a pessoa passava por nós, assim, essa pessoa é muito chata. Aqueles pensamentos, nossa, que coisa feia, né? E você faz que aquele coisa feia com a boca, né? A pessoa está passando coisa feia, né? Coisa feia. O sorriso vai, aquele sorriso do lagarto, né? Aquele sorrisão. Nós vamos começar a nos sentir incomodados, porque nós vamos começar a perceber a nossa própria hipocrisia. Nós vamos começar a perceber a nossa própria disfarçatez. Tudo que a gente analisava no outro, nós falamos é do outro, nós vamos perceber que é nosso. Isso vai incomodar muito. Vai fazer com que esse íntimo nosso, conforme nos assevera Jesus, se transforme e nos transformemos em seres melhores. Porque nós precisamos nos sentir bem conosco mesmo. Nós já estamos começando a ficar cansados de mentir para os outros, né? De formular uma aparência de quem está bem, mas por dentro cheios de conflitos, de dificuldades, né? Aquelas famílias, como a família Doriano, que se reuniam em torno da mesa, tá tudo bem, tudo bacana, todo mundo passando manteiga, pão, né? Tá mais para aquela cena de um jogar leite no outro, jogar pão no outro, do que aquela coisinha muito formatadinha que está ali, que basicamente não existe. Não é? Nós vamos nos sentir incomodados com isso, porque a realidade ela não é exterior, ela é interior, é o que eu sou. Eu preciso sentir bem comigo. Como que eu posso oferecer um abraço de carinho, de amor para o meu amigo Roberto se eu não sinto esse produto? Por mais que eu goste dele, eu vou estar sempre com uma energia meio densa, meio pesada, envolvendo o meu amigo, que muitas vezes vai me devolver por carinho. Puxa, o Edson gosta de mim, vai me dar um abraço com energias renovadas. Como eu posso abraçar os meus filhos, abraçar a minha esposa, muitas vezes, sem que eu tenha transformado em mim essas potencialidades? Como que eu posso prosperar no meu lar? Muitas vezes eu vejo isso através das páginas do Facebook, pessoas desesperadas para prosperar, mas quando você conversa com algumas, elas estão sempre praguejando, sempre comendo, sempre com um olhar embasado em escassez, nunca em prosperidade. Quando nós falamos em prosperidade, não estamos só falando em prosperidade em termos de dinheiro, estamos falando em prosperidade desse manancial de amor que nós podemos derramar uns pelos outros. Isso sem falar da gratidão. Muitos de nós, muitas vezes, desperta com uma saúde plena e não agradece pelo dia que tem. Não agradece.
Outro dia, olhava, estava meio reclamão, meio voltado para esse processo de ideias menos agradáveis. De repente, olhei de um lado, vi um rapaz numa cadeira de rodas, sem poder movimentar as pernas, os braços, só movimentava a cabeça, mesmo assim babava de um lado ali, e a pessoa do lado falava com ele e ele sorria. Eu falei, puxa, o irmão está numa expiação dessa, com todos esses problemas, eu estou inteirinho, estou reclamando do quê, Deus? Olhei para os céus, pelo vidro, com os olhos cheios de lágrimas, e pedi perdão a Deus, perdão, Senhor. Perdão pela minha própria ignorância. Porque se eu tenho toda uma estrutura hoje, do jeito que eu estou vendo que eu tenho, outros não têm e estão vivendo muito melhor que eu. Qual é a diferença? Aquela pessoa, para mim, talvez seja porque ele é muito mais sábio do que eu. Então, nós hoje temos um manancial de possibilidades que nós não estamos sabendo utilizar. Nós não estamos sabendo canalizar. Por isso que nós, quando nós começamos a falar, falamos dessa questão do dividir, essa questão do seguirmos Jesus. Mas seguirmos Jesus não nos passos de esperar que a espiritualidade, que Deus faça aquilo por nós, mas nos colocarmos na direção de estendermos as nossas mãos de verdade para o nosso semelhante. Olhar para as pessoas com bastante carinho, com respeito, auxiliar-nos na medida do possível, aqueles que venham em busca das nossas estruturas, silenciarmos muitas vezes. E agora eu vou falar da parte mais difícil, que eu acho essa parte mais difícil, que é a parte de você tolerar o outro, a parte de você ouvir o outro. Quantos de nós, meus irmãos e irmãs, conseguem ouvir o outro? E ouvir, o que eu quero dizer, é ouvir até o fim. Quando a pessoa está falando, você não interromper a pessoa para falar no meio, para dar opiniões, mas você chegar ao fim e ouvir aquele coração amigo, sem que ele tenha em qualquer minuto que parar as ideias que ele está colocando para você, para explicar algum ponto que você não entendeu, porque você cortou o conjunto de ideias. Quantas vezes você sentou de verdade consigo mesmo e você se ouviu? Quantas vezes você ouviu o seu próprio coração? Quantas vezes? Quantas vezes você olhou para você mesmo e perguntou para você: o que é que você gostaria de estar fazendo hoje? Quais são os talentos que você traz? Quantos de nós já parou algum minuto ou algum tempo para pegar papel, lápis de cor ou canetinha e tentou fazer algum desenho, fazer alguma coisa que saísse de dentro de si mesmo e fosse para o papel? Não só fazer um desenho, mas escrever alguma coisa que fosse sua. Deixar que o teu íntimo fale para que você possa perceber quais são os potenciais que você traz. Quantos de nós aqui já tentou cantar no momento? Para perceber se a minha voz não é boa. Hoje eu tentei fazer algumas cantorias, mas aí eu percebi que eu estava tentando cantar em inglês e estava parecendo aquela mulher que estava no... Eu lembro de um BBB, eu lembro do nome da mulher, acho que não sei se era Janete, que ela estava tentando cantar aquela música Iar de Olho. E ela falou Iar de Olho, Iar de tudo, nunca tinha a pronúncia do inglês dela, então já nem tentei mais, né? Então, o que nós estamos fazendo, meus irmãos? Como nós estamos utilizando o nosso tempo? Porque para nós, a questão do tempo também ela é bastante interessante. Nós achamos que nós temos 70, 80 anos para viver, não é? Parece uma grande quantidade de tempo, mas não é. Muitos de nós estamos com 60, 60 e poucos anos, mas estamos nos sentindo com 20, 20 e pouquinhos. Não percebemos que a estrutura do tempo passou. A ficha nossa vai cair quando começa a dar problema de junta. Porque aí você tem que ir no médico, aí o médico fala que você está com isso, está com aquilo outro, você está com isso, está com aquilo outro, aí você fala, nossa, essa doença é de velho. Aí você se dá conta que você envelheceu. Porque o tempo nosso é tempo. Não é o espírito que envelhece, é o corpo.
E o corpo tem as suas necessidades e traz as suas deficiências. Então, aos 70, 80 anos para nós não é nada. E muito adolescente, muito jovem, fala, ai meu Deus, eu queria chegar aos 18. Eu também pensei assim. Hoje eu me arrependo desse pensamento. Inverteu. Eu queria estar lá de volta, para pedir mais tempo naquela fase, porque aquela fase era muito boa. Não é? Apesar que tem algumas experiências nessa fase que são muito engraçadas. Eu vim para cá, para Itaquera, acho que por volta de 80, 81, não, vim depois, meus pais vieram antes, depois eu vim depois, acho que 80, 82. E boa parte da minha vida, uma parte da minha vida, eu vivi aqui na Vila Matilde, aqui, bairro próximo ali ao Jardim Maringá, Canduva, naquele quadrilátero. E nós conhecemos várias pessoas, as meninas, né? E nessas fases nós nos apaixonamos muito por uma, por outra, né? E tem sempre aquelas que ficam mais gravadas nas nossas mentes, né? Principalmente nós, os meninos. Passado algum tempo, já estava para cá alguns anos, e nós voltamos lá para fazer visitas, né? Para rever o local onde nós estudamos, rever as pessoas. Passamos em determinado lugar, olhamos na casa de uma das colegas que nós nos apaixonamos quando era criança, olhando, de repente paramos por alguns instantes para lembrar, para recordar aqueles fatos passados, a volta da escola, porque nós subimos da escola, todo mundo de uniforme, era um uniforme bacana, porque as meninas tinham que usar uma saia até depois do joelho, os meninos tinham que ficar com uma calça. Na educação física não era esse shortinho que a gente vê, não. Era um shortinho vermelhinho e era um bufão. Porque tinha elástico na perna e tinha elástico aqui embaixo. Aí, porque não se marcava o corpo como marca hoje. Né? Então, era alguma coisa assim que você... E aquele conguinha que hoje dá até desgosto de ver. Shorts balãozinho. Eu detestava ir para a escola por causa do shorts balãozinho. Mas eu digo para você uma coisa bastante interessante. Aquilo disciplinou muitas mentes. Muitas mentes foram disciplinadas por esse shortinho. Acho bem interessante. Quando nós passamos... Chama de prega, é isso mesmo. Passamos pela rua, olhamos a casa e falamos, nossa, aqui que ela morava, né? Olhamos aquele com o olhar já esbugalhado, louco para ver. A menina era muito bonita na época, ficamos loucos para ver. A casa ainda continuava mais ou menos do mesmo jeito, o jardinzinho, tinha no meio do quintal, ainda tinha a mangueira, que dava umas certas mangas, que nós ficávamos todo mundo louco para pular o muro e pegar. De repente ele sai pela porta, uma pessoa meio estranha, rechonchudinha, aquela carinha meio estranha, nós olhamos, falamos assim, quem será? De repente escutamos um grito, Edson! Eu falei, puxa, será Jesus? Quem será? Aí, olhei, né? Você está lembrando de mim? Eu falei, lembrar de você? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Aquele olhar de quem não lembra. Ah, eu sou fulano de tal. Lembra que você vinha aqui na minha casa? Eu falei, lembro. Nós viemos aqui para conversar. Fiz muita cartinha para você. Aí falou, tem umas comigo até hoje. Eu falei, pode queimar. De repente, olhei assim, a rua é alta, dá para ver lá a parte de baixo, de Canduva, dá para ver a igreja de Santo Antônio de Catigirol, eu fui batizado, né? Eu olhei em direção à igreja. Obrigado, meu Senhor, que o Senhor me livrou. Imagina, porque, nossa Senhora, foi livramento ter saído de lá, né, ter contato. Porque você imagina que a pessoa vai ficar aquela coisa linda, né? E algumas coisas, depois com o tempo você fala, meu Deus, o Senhor me livrou de cada uma, né? Cada enrosco. Mas a vida é assim. Esse é o processo do tempo. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos projetando para nós? Nós estamos num ano de recomeço, onde nós precisamos reiniciar com pensamentos renovados, com ideias novas, mas a proposta para nós é velha, é a proposta do Cristo, é a proposta de Deus para nós, é a proposta do amor, é a proposta de nós desenvolvermos em nós a saúde.